Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam bem-vindos a mais uma aula de fotografia aqui do projeto Memórias Construídas. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a iluminação natural e como a gente consegue ler algumas sombras e entender sobre esse posicionamento da luz ao longo do dia. A gente vai entender como essa sombra vai se manifestar na foto e como a gente pode usar isso como uma linguagem também, entendendo quais efeitos acontecerão ao longo do dia na hora de fotografar. Hoje nós falaremos um pouco sobre a iluminação artificial, que é toda a iluminação que não é feita com a luz do sol. Então, a gente vai ver quais são esses pontos de diferença e entender a diversidade que existe entre os resultados usando luzes diferentes e com efeitos diferentes, né? Entendendo também um pouco sobre essa leitura da sombra, entendendo essa diferença entre a luz natural e essa luz artificial. A primeira diferença entre a luz natural e a luz artificial é que com a luz artificial a gente consegue ter um maior controle sobre a duração dessa luz ou também sobre como ela vai estar posicionada, né? Então a gente consegue escolher através de vários recursos como que essa luz vai estar posicionada e como que ela vai se comunicar na foto. E geralmente com a luz artificial você consegue a mesma luz independente da hora do dia, porque você vai usar de uma luz que vai estar conectada a alguma bateria ou a tomada, então você consegue manter essa mesma luz durante o dia todo por conta desse recurso, né? Se você usar exclusivamente a luz artificial. E com luz artificial nós vamos entender que ela vai ser qualquer luz que não seja a luz do sol. Então, pode ser uma lanterna, uma lâmpada, a luz do poste, todas elas vão ser luzes artificiais, além do flash. Então, a gente vai entender que tem como trabalhar essa luz artificial, independente de qual é esse equipamento que você está usando. Pensando um pouco nessas possibilidades, eu trago esse primeiro exemplo, que eu uso uma luz que é mais conhecida, né, pela gente, que é a luz da lâmpada. Nesse caso, eu deixei, todo o ambiente é um ambiente mais escuro e ele está sendo iluminado apenas por essas lâmpadas mais amareladas. E eu usei o recurso da velocidade mais baixa para também ter essa invasão de luz e eu consegui trabalhar essa captação dessa luz no modelo e conseguir iluminá-lo. Já nesse outro exemplo, eu uso as velas, para iluminar o rosto da modelo. A gente percebe a diferença desse degradê de sombra que existe entre o rosto e o lenço. Então a gente vai ver como que com duas iluminações muito simples a gente consegue efeitos diferentes na foto, e entender também sobre a posição que elas estão e como que essa sombra vai ser feita dependendo de como essa luz está posicionada, assim como a luz natural. Só que, como eu disse, com a luz artificial você tem um maior controle, porque eu poderia muito bem falar para a modelo mudar a posição da vela, na foto, colocar ela mais para cima ou mais para baixo, e a sombra mudaria de acordo com a posição que ela estivesse. Agora, pensando no flash, a gente vai entender que o flash vai ser uma luz mais intensa, que ela vai ser disparada de acordo com o clique. Então, essa luz ela vai ser emitida, quando você vai clicar, e ela vai ter, ela pode ou não ter essa regulagem de você entender um pouco mais dessa intensidade e ver se você quer que libere mais luz ou menos luz nessa hora do clique. Mas, com alguns tipos de flash, você também consegue usar numa função contínua, que é essa função que vai funcionar basicamente como a lâmpada. Você liga e ele pode ser usado até o momento que ele vai ser desligado. Então ele não vai ter só esse momento do clique. Pensando nisso, a gente vai pensar em vários tipos de flash que existem. Alguns deles são o flash embutido, que é o flash que vem na câmera, ou no celular,
que já é esse flash que já veio com uma configuração pré-estabelecida e em que momento ele vai ser disparado também. Também nós temos o flash Speedlight, que é esse flash externo, que também geralmente é colocado em cima da câmera. E tem um flash que geralmente a gente vê em estúdios fotográficos, que é esse que é composto por uma tocha de luz e um acessório, que pode ser um softbox, um octabox ou também uma sombrinha difusora. Tudo isso, né, essa gama de flashes, vão dar resultados diferentes de acordo com a maneira que você vai fotografar e como eles estão posicionados na foto. E no caso, só esse último flash que eu falei, que é esse composto por essa tocha e esse acessório, é o que a gente consegue usar com essa luz mais contínua, e você consegue configurar para que ele fique ligado durante o tempo que você desejar. Pensando nisso, eu trago esse exemplo, que eu usei essa luz contínua, né, dessa tocha, e eu usei ela de forma mais lateral, e também com esse recurso de diminuir a velocidade, eu causo esse alaranjado na foto. E com a luz contínua eu também consigo iluminar, né, a modelo e trabalhar com essa sombra, né, de maneira mais lateral. Já nesse outro caso, dentro de um set de filmagem, essa luz também é contínua, só que eu não uso do recurso da velocidade mais baixa para que eu tenha essa invasão de luz. Eu mantenho meu alaranjado usando apenas o balanço de branco. Então eu consigo, nesses dois casos, usar luz contínuas diferentes e ter resultados diferentes também, né? Usando também ou balanço de branco ou essa velocidade mais baixa para atingir esse alaranjado ou também para não atingi-los, se for o que você deseja dentro da fotografia. Agora pensando no flash, que é esse que é disparado, né, no momento do clique, eu trago esse exemplo com o flash Speedlight, que é esse flash mais robusto que é colocado em cima da câmera. No caso, ele foi colocado em cima da minha câmera e eu usei ele de maneira mais lateral. Mas a gente consegue perceber que a sombra dessa vez, ela quase não tem um degradê. Ela é muito bem definida, exatamente porque eu usei uma luz mais rígida, né? É uma luz que ela não vai trabalhar com esse degradê, nem com essa suavidade. Ela é para ser essa luz mais rígida mesmo. E se a gente vê, a sombra é muito mais definida também. Então é legal a gente perceber essa diferença que acontece, né, usando esse flash e a maneira também como eu usei, né, usando diretamente virado para o rosto do modelo. E agora pensando também numa maneira mais tradicional de fotografar, né, numa maneira que você ilumina mais tradicionalmente, que é com essa luz mais suave. Aqui eu usei também a tocha, né, com essa sombrinha difusora, né, de luz. Dá para notar na foto que existe um degradê muito mais suave no rosto da modelo, por exemplo, né? Você consegue perceber que essa luz ela está muito mais difusa. Então ela vai criar esse degradê na foto, né, dessa luz, da direção que ela está vindo até o final. Então essa foto vai ficando mais clara, né, com essa luz mais iluminada, e vai ficando mais escura conforme ela não for iluminada, né? Conforme mais distante ela estiver dessa luz. E já nesse outro caso, eu uso também uma luz lateral com a tocha e a sombrinha, com o flash ligado, e na hora do clique eu também uso da velocidade mais baixa para criar esse rastro de luz, né? Então a gente entende que só com esses exemplos, né, de luz lateral que eu usei, você consegue ter uma gama de resultados diferentes, com uma suavidade de degradê ou sem a suavidade, né? Mas você percebe que existem inúmeras maneiras de iluminar, né? E nesse exemplo também eu trago, né, essa assinatura de abaixar a velocidade e criar esse rastro. Então, existem maneiras diferentes e infinitas de você registrar usando uma luz artificial. Eu destaquei algumas maneiras de trabalhar com essa luz artificial, mas é muito importante que a gente pratique e entenda como ela se manifesta na foto. Por isso mesmo, eu sugiro um exercício que você faça 3 fotos com luz artificial. Pode ser com uma lanterna, pode ser com
a luz do poste, pode ser com uma lâmpada, pode ser da maneira que você achar melhor, mas é muito importante que você entenda como que essa leitura da sombra e como esse posicionamento da luz trabalha nesse primeiro momento. Né, para que a gente entenda e faça esse exercício, né, de entender a diferença entre a luz natural e a luz artificial. E também é muito interessante que você anote, veja o que você notou e também observe as diferenças entre elas, tá bom? Então por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!